Olá pessoal, estamos aqui para a nossa aula 7 e hoje a gente vai falar sobre a imunopatologia, que é aí uma área bem interessante, embora bem complexa da patologia, que está diretamente envolvida com a imunologia. Então, algumas coisas acabam sendo revisão da imuno, mas que a gente vai caracterizar dentro da patologia, associando os processos inflamatórios e resposta do sistema imunológico, tá? Então, a gente vai falar sobre as hipersensibilidades e também as reações aos implantes e a, a questão das doenças autoimunes, como elas se propagam. Tá? Então, olha só, quando a gente fala de hipersensibilidade, a gente já imagina o que? Ah, são as alergias. Sim, é exatamente isso. Só que nem tudo é só espirro, é só coceira na pele, tá? Então tem indivíduos que vão produzir um excesso aí de IgE, né, que são as imunoglobulinas do grupo E, que são especializadas para degranulação de mastócito, basófilo e eosinófilo e acaba então tendo uma reação exacerbada. Porém, a produção dessa IgE em excesso é algo hereditário que é herdado de pai, né, de filho aí, né, vindo dos pais e acaba então fazendo essa proliferação, né, dessa hiperreatividade, causando espirros, pruridos, lesões na pele, máculas, pápulas, né? E aqui a gente vê também, né, alguns cachorros, alguns cães com essas alergias, com lesões, mas também com as doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso, tá? Então vamos lembrar quais são as hipersensibilidades. A do tipo 1, que é essa que pode gerar até um choque anafilático, né, mediada aí por anticorpos IgE, rapidamente, pode durar aí de 2 a 30 minutos, embora alguns animais podem ter uma reação um pouco mais tardia, que pode durar até 2 horas. Tá? Eu já peguei ovelha que demorou 2 horas para ter o choque anafilático e acabou morrendo. Tá? A hipersensibilidade do tipo 2, que é aquela gerada, né, por meio de anticorpos IgM e IgG, exemplo, a transfusão de sangue ou também a isoeritrólise neonatal em potros, tá? Que tem ali, né, um fator RH, um é positivo, outro é negativo, da mãe é negativo, do filhote é positivo, e ela produz anti-A positivo. Quando ele mama o colostro, né, aquele feto começa a ter as suas hemácias lisadas por conta que eles vão reconhecê-las como estranhas. E também a tipo 3, que é por excesso de imunocomplexos, né, antígeno-anticorpo, que vai causar lesão renal. Então nós temos aí também, ela principalmente nesses animais que a gente superestimula para produção de soro antiofídico contra veneno de aranha, escorpião, né? E também a hipersensibilidade tipo 4, que é a mais tardia, que geralmente está associada aí a fibroses, né, que demora mais de 72 horas, e no caso do teste da tuberculina, né, que vai ter uma reação mais lenta para acontecer, mas vai ter aí o tecido lesionado e fibrosado, tá? Então, falando então dessa reação da hipersensibilidade tipo 1 é realmente essa IgE que é produzida em grandes quantidades, que é hereditário, principalmente aí, né, a partir da produção de interleucina 3 e 4 pelos pais, e essas interleucinas vão fazer com que os linfócitos B, que estão se transformando em plasmócitos, produzam essa IgE. Tá? E aí vai ser em grande quantidade e a gente vai ter então muitas IgE nas membranas dos mastócitos, basófilos e eosinófilos, que também a qualquer momento que entrar em contato com qualquer alérgeno, né, começa a liberar grandes quantidades aí daquelas vasoaminas, histaminas, prostaglandinas, leucotrienos, né, e que acaba então gerando uma reação exacerbada. E essa reação pode somar com espirros, pode somar com secreções catarrais, mucoides, máculas, pápulas, diarreia, né, lesão vascular, edema, né, mácula, pápula na pele, tá? Porque estão aí liberando então as prostaglandinas, que além de fazerem parte, né, estar em todo o tecido, fazem parte aí da dilatação vascular também, né, aumentando a permeabilidade vascular, gerando edema, os leucotrienos que vão aumentar essa contração prolongada da musculatura lisa, vai participar dos espirros, da tosse, e essas citocinas também, né, que vão recrutar mais neutrófilos, mais células T para o local e que acaba também aumentando ali a lesão, né, do tecido, tentando reparar, mas pode causar lesão também. E um dos sinais principais, a
a febre, a asma, broncoconstrição, a rinite, que dá muita dor de cabeça, a pessoa tem aquele peso na cabeça, né? E pode chegar o choque anafilático, que é o edema de glote, e essa pessoa e esse animal falecer por asfixia, tá? A do tipo 2, ela já é, então, aquela que vai acontecer a ativação do sistema complemento, como em relação a estruturas que um organismo ali, esse sistema imune reconhece como muito estranho, como a diferença de fatores de sangue, né, um tipo A com um tipo B, ou na isoeritrólise, que eu falei para vocês, e isso vai ser, então, compactuado por meio das IgG e IgM, que vai facilitar a opsonização desses macrófagos, mas a IgG destrói essas células que são reconhecidas como estranhas, e também vai ter aí a ação das natural killers, que é da imunidade inata, mas que vai reconhecer essas células como estranhas e vai destruí-las também, tá? E no caso aí, né, das anemias gerada por parasitas, né, no caso da babésia, anaplasma, também vai gerar esse tipo de reação de hipersensibilidade. Por isso é tão importante a gente saber avaliar e fazer um hemograma com uma pesquisa de hematozoário, porque embora tenha essa possibilidade de diagnóstico mais precoce, a gente esquece que quando tem hemoparasita envolvido, vai ter um ataque mais abusivo, mais agressivo do sistema imune sobre as hemácias contaminadas e lesionadas. E aí começa, então, uma anemia muito mais profunda, aí a produção de bilirrubina, né, e começa a impregnar nos tecidos, começa a dar lesão hepática também por conta desses parasitas, tá? E então a gente cita aqui tanto essa incompatibilidade sanguínea, né, que quando entrar uma hemácia diferente dentro daquele que o organismo reconhece, com um tipo sanguíneo diferente, os anticorpos vão combater e vão matar e vão causar lise, tá? E aí causa anemia e não resolve o problema. Aqui a gente observa, né, a babesiose na imagem A, D, E F, e na imagem B e C, anaplasma, né? Na verdade, é B, a babésia bovis, né, que ela parece esse anelzinho. Mas aqui na C também, a anaplasmose. E olha como ela deixa a hemácia. E depois os anticorpos vão atacar e os fagócitos também vão fazer essa limpeza, tá? Na hipersensibilidade 2 ainda tem a isoeritrólise neonatal que eu falei para vocês. Então vai acometer aí de 1 a 2% dos potos por conta dessa incompatibilidade sanguínea do feto com a mãe. Só que os anticorpos que a mãe produz vão destruir as hemácias que está no feto. Né, que ela não reconhece. A partir do momento que ele ingere esse colosso, esses colossos caem na corrente sanguínea e começa a dar uma anemia por hemólise total. E esse poto começa a asfixiar. Precisa fazer uma transfusão de sangue rapidamente, né, de um animal diferente aí da mãe. Tá? Então, como que isso ocorre? Então, vai ter ali, né, a fixação dos anticorpos a essas hemácias do potro, que vai ser reconhecidas como antigênicas, vai aumentar, né, o recrutamento de macrófagos para lesionar ainda mais e retirar essas células, vai ter então a adesão do antígeno-anticorpo, complexo antígeno-anticorpo, rompe a membrana, né, gera fragilidade osmótica, gera hemólise e gera anemia e asfixia na sequência. Se a gente não intervir rápido, a gente perde o potro, tá? Então o animal tem aqui, né, por exemplo, um tipo azão-azim positivo e a mãe azão-azim negativo, tá? E aí a mãe produz esses anti-A, né, positivo, quando o poto mama o colostro, quando esses anticorpos chegam na corrente sanguínea, vai destruir todas as hemácias, né, desse grupo A. Tá? Outra doença aqui também, né, que é o pênfigo foliáceo canino, que é uma hipersensibilidade aí também do tipo 2, mas é uma doença mais focada aí na autoimune também. Tá? E a gente ainda tem a púrpura trombocitopênica, que é causada por drogas. Tá? Então, ela vai alterar tanto a membrana da hemácia ou de plaquetas, no caso aqui é das plaquetas, e os anticorpos do próprio organismo vão reconhecê-las como estranhas, vão atacá-las e vão destruí-las. Por isso que qualquer cortezinho, qualquer trauma começa a ter aí uma hemorragia sem controle, tá? E em relação à hipersensibilidade do tipo 3, a gente está falando daquelas que são aqueles animais que têm são imunoestimulados por longos períodos. Vai formar grande quantidade de antígeno-anticorpo, esse complexo antígeno-anticorpo, que geralmente se acumula lá no rim, lá no glomérulo, e começa então a lesionar esses vasos fenestrados
E aí vem macrófago e vão retirando e de repente nós temos uma degeneração renal por conta disso. Então vai lesionar o endotélio e vai gerar uma glomerulonefrite, tá? Isso por conta de infecções persistentes ou até mesmo as próprias doenças autoimunes que vão atacando também o próprio organismo por reconhecê-los estranhos, mas isso é problema do sistema imune. Não está estranho, mas eles reconhecem e começam a serem retirados, ou os antígenos loculados, como eu falei para vocês, né, dos venenos de cobra, de aranha e escorpião. Então, olha só, um glomérulo aqui, a cápsula de Bowman já destruída nessa região ventral aqui da imagem, e vários vacúolos, né, áreas sem célula, porque já começa então a ter dano celular e a retirada pelos macrófagos dessas células danificadas, né? Então, saindo dessa hipersensibilidade do tipo 3, indo para a hipersensibilidade do tipo 4, nós temos aí uma hipersensibilidade tardia, que vai acontecer depois de 72 horas, que é o caso da tuberculina, né? Purificada, bovina e aviária, nos testes de cervical comparativo. Então, ela é mediada pelos linfócitos TH1 e TH17 e macrófagos, tá? Então, o que vai acontecer? Na tentativa de conter essa infecção, vai formar os granulomas, eles não conseguem retirá-los, é a mesma formação do abscesso. Ativa-se os fibroblastos, os miofibroblastos, começa a gerar uma cápsula e ali eles vão tentar formar uma resposta específica por meio de macrófagos que vão apresentar esse antígeno para os linfócitos T helper, tá? E depois, né, vai ter ainda a ativação dos linfócitos T citotóxicos que vão danificar ainda mais o tecido, tá? E aí a gente vai ver essa característica aqui de lesão. Então tinha um antígeno aqui, começou-se a juntar macrófagos, depois os linfócitos, né, ficou crônica, ativou fibroblastos, começa então a formar essa fibrose, esse tecido de fibrose, e é essa lesão que a gente vê na pele, né, com destruição dos folículos pilosos, a gente vê que não nasce pelo aqui mais, e aí começa a ter essas lesões aparentes na pele, tá? Então aqui eu deixo também um resuminho dessas hipersensibilidades para vocês estudarem e revisarem de tudo que a gente falou aqui até agora, tá? Não deixem de fazer suas revisões e aqui está um quadro bem legal para vocês estudarem, tá bom? Então vamos falar um pouco das doenças autoimunes, tá? Como é que ela ocorre? É o próprio sistema imunológico atuando contra o organismo. Então pode gerar alopecia, pode gerar anemia hemolítica, como a gente já viu, artrite reumatoide, né? O hipotireoidismo também, né, que vai destruir aí a tireoide, né, e também pode destruir as paratireoides. O lúpulo eritematoso, discoide sistêmico, né, a polimiosite, que também pode causar lesão na musculatura, e o pênfigo foliáceo, que a gente viu lá atrás, tá? Então vamos lá. Como é que então isso pode acontecer? As doenças autoimunes geralmente começam ou, né, têm seu início ali após umas infecções bacterianas, virais ou fúngicas ou até distúrbios metabólicos como diabetes mellitus e etc. Só que o que acontece? A partir dessas lesões, o organismo reconhece aqueles antígenos exógenos como estranhos e o combate, e da partir daquele momento eles começam a comparar alguns epítopos e aquilo que é semelhante àquele antígeno exógeno e que for um antígeno do próprio organismo, ele começa a reconhecê-lo como estranho e começa a combater o próprio corpo. Então nós temos aí, de uma forma que ocorre o mimetismo molecular, propagação do epítopo e ativação bystander. Então a gente vai ver os três a partir de agora. Então olha só, pelo mimetismo molecular, como é que acontece? Existem alguns antígenos endógenos, que a gente chama de autoantígenos, né, que são reconhecidos pelo linfócito B para ter uma resposta imunológica específica, só que não tem participação dos linfócitos T helper, né? Então, o que acontece? Eles vão, como não tem participação dos linfócitos T, vai gerar uma resposta específica, mas sem danificar essa célula e sem ativar linfócito T citotóxico, porque vão, né, destruir aquelas células que ele reconhece. Então, como aqui somente o linfócito B reconheceu esse autoantígeno, não tem, né, ativação de linfócito T citotóxico para destruir as células normais. Só que, quando ocorre o mimetismo molecular, há participação do linfócito T helper, porque ele reconhece um autoantígeno, né, como um antígeno estranho, e começa a apresentar para os linfócitos T citotóxico e para os linfócitos T helper aquele material
né, aquele antígeno como sendo um problema. Mas é um erro do linfócito T. Tá? Ele que reconheceu um autoantígeno como algo exógeno e estranho e começa a gerar imunidade contra ele. Então é um erro de leitura. Tá? E aí aciona linfócito T citotóxico e linfócito B para produzir anticorpos contra esse antígeno. E aí, esse autoantígeno, né? E aí começa, então, a destruir as células normais, né, que não deveriam estar sendo alvo do sistema imune e começam a ser destruídas. E nós temos esse caso aqui que ainda é mais bizarro, né, das doenças autoimunes, que é a propagação do epítopo. Olha só que loucura isso daqui, né, no caso do lúpus eritematoso discoide. Então, olha só, existe uma resposta imune a um agente causador de uma doença, tá? Normal. E aí os linfócitos B e os linfócitos T vão gerar resposta a antígenos adicionais, né, que seja até mesmo os autoantígenos, né, que são aquelas estruturas de restos de células ou epítopos de células que não eram para ser reconhecidos como estranhos e começam a ser reconhecidas. E aí ele vai falar o seguinte, além desses epítopos aqui, além desses antígenos, nós temos que combater esses outros. E vai alargando a gama de antígenos ou autoantígenos, estruturas diferentes, e ele reconhece como antígeno potencialmente causador de infecção e de doença, que são nas próprias células. Então é um erro de identificação dos autoantígenos. Tá? E aí ele começa a também ativar essas células, né, os linfócitos T e B, da mesma forma, né, do mimetismo, e começa a destruir todas as células normais do organismo. E olha só que triste que fica, né? Então esse lúpus eritematoso discoide causa lesão na pele, disseminada, nariz, olhos, né? E aí a gente tem que entrar com tratamento, que são com os corticoides, antialérgicos, né? Para tentar reparar isso daqui. E é muito difícil alguém que tem uma doença autoimune ser curada dessa doença. Então, geralmente, ela tende a piorar ao longo dos anos e vai causando degeneração celular e no tecido, né? E existem alguns coquetéis aí, porque a pessoa também não pode tomar corticoide a vida inteira. Então vai associando, fica um tempo substituindo alguns medicamentos, né? Para não ter também uma lesão renal imediata, porque se a gente usar corticoide o tempo inteiro, é lesão gástrica, é lesão renal, é lesão hepática e até encefálica. Então isso fica muito difícil o tratamento. Então o pessoal acaba tendo um período de vida muito mais curto do que as outras pessoas, tá? E ainda nós temos a doença autoimune por ativação bystander. Bystander é um tipo de linfócito T que fica lá inativo, tá? E de repente, né, alguns vírus que vão lá e destroem algumas células e ficam ocultos dentro de outras células. E de repente, do nada, em alguma situação, esses antígenos são liberados, né, que estavam ocultos e vão ativar os linfócitos bystander, que vão produzir muita quantidade de citocinas e fator de necrose tumoral e também óxido nítrico e vai causar uma morte celular de todo mundo ali que tiver próximo a ele, né? Então, essas citocinas acabam matando essas células que estão contaminadas com aquele antígeno oculto, que estava oculto e agora foi apresentado. Então, ele não vai preocupar só em combater as células, o antígeno, mas todas aquelas células que ele identificou que tinha aquele antígeno e agora parte não tem também, ele começa a destruir todo mundo, tá? E aí é onde começa a ter as lesões gerais. Então, olha só, tem o vírus, né, que pode cometer também, gerar o mimetismo molecular por reconhecer um epítopo normal, mas ele acha que é semelhante ao do antígeno causador da doença, começa a destruir as células normais também por conta daquilo. Então, é uma reação cruzada. E o bystander, aqueles linfócitos T, né, vai ter células apresentadoras de antígeno, e aquele linfócito T que estava em repouso vai acabar sendo ativado por um sinal que não é específico, vai ativar outros linfócitos também, vai se tornar ativado e vai causar destruindo células normais por falta de reconhecer que aquele antígeno não é, né, um antígeno viral bacteriano, e é do corpo e ele começa a destruir todo mundo. Tá? E ainda existem os tipos de rejeição de transplantes, né? Que a gente precisa lembrar disso. Então, quando a gente tem um doador e um receptor, que ele é o próprio doador, nós temos um enxerto autólogo. Você tira um tecido da pele e põe na barriga, ou da barriga põe no rosto, né? E aí não tem rejeição. Ou quando são gêmeos também, né? Um pode doar tecido para o outro, órgão para o outro, que não vai ter rejeição.
Tá? Agora, o que é mais frequente que a rejeição? No enxerto halogênico, quando o doador e receptor são pessoas geneticamente diferentes, mas são compatíveis, mas pode ainda ter rejeição. E o enxerto xenogênico, que são espécies diferentes. A gente vê aí o pessoal transplantando rim, coração de suíno para o ser humano, então aí existe chance grande de rejeição e vai ter mesmo, né? Então, quando existem esses haloantígenos, né, vai ter então uma molécula do enxerto que vai ser rejeitada, né? Também nos xenoantígenos vão ser rejeitados ainda mais por serem espécies diferentes e vai ser formado então anticorpos específicos para eliminar esses dois tipos de antígeno. Nas transfusões de sangue, a gente já sabe que existe essa diferença, né, essa incompatibilidade entre um grupo sanguíneo e outro. Quando ocorre essa incompatibilidade, vai acionar os MHCs 1 e 2, vai destruir essas células juntamente com os anticorpos que já estão prontos ali para destruir. Então aqui nós temos aqueles grupos, né, estamos falando de humano, mas nos animais são outros grupos sanguíneos que têm menos probabilidade de ter essa incompatibilidade. Entre espécies, sim, mas entre os próprios da espécie a gente faz a reação cruzada antes de transfundir, mas se caso for incompatível, vai formar essa hemólise e vai gerar aí ataques às células. E pode ainda propagar epítopo, vocês sabem disso, ainda gerar uma reação autoimune. Tá? E aqui, ó, quando a gente faz um enxerto, quando tem um reconhecimento direto desse enxerto, as células, os linfócitos T citotóxicos são acionados e vai destruir esse enxerto imediatamente. Agora, quando o reconhecimento é indireto, vai acionar os linfócitos TCD4, né, os helpers, e aí vai ter uma inflamação mediada por citocinas, ajudando, né, as células B a produzirem anticorpos contra o enxerto. Então, a rejeição, quando há o reconhecimento indireto, é mais demorada, mas quando há o reconhecimento direto, aí já os linfócitos T citotóxicos se encarregam de eliminar logo esse enxerto. Tá? E aqui nós temos uma rejeição hiperaguda, né, onde a gente vai ver uma inflamação muito grande, muito rápida ali por meio dos linfócitos T citotóxicos. Olha quanto infiltrado de linfócitos tem aqui dentro. Uma rejeição aguda, que também vai estar participando aí desses linfócitos T e os linfócitos T helper também. E depois uma rejeição mais crônica, que ele vai ter só os linfócitos T helper, vai liberar citocina, mas depois vai ter infiltrado, vai ter fibrose, vai ter secreção mucopurulenta, né? Que vai formando aqueles granulomas também e vai jogando o enxerto fora. Tá? E também nós temos aí a doença do enxerto versus hospedeiros, que recebe essa sigla GVHD. Tá? Então ela é causada ali, né, por essas células que foram enxertadas com haloantígenos e vai ter então uma rejeição e essas células enxertadas vão ser acionadas para gerar uma apoptose. Então, elas entram em apoptose para morrer. Né? Então, o organismo a rejeita, mas gerando aí uma resposta para eliminação dessas células. E também entra no estado crônico de rejeição. Ok? Então, se você entende a dor da rejeição, quando o seu coração é a vítima, né? A gente só entende quando nós somos a vítima. Então, a gente precisa olhar para o outro, pensar melhor antes de causar um mal para o outro e tá tentando apaziguar os problemas e viver mais em paz, tá bom? Qualquer dúvida, mande no Fale com o seu mentor e a gente vai se alinhando. Deus abençoe e até a próxima aula.